Olá, mais uma vez nós estamos entrando na tua casa, com a tua permissão, com o programa Palavra de Fé. E como é de costume, nós vamos fazer uma reflexão na Palavra de Deus, que está no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1 ao 18. Mas antes de fazer essa reflexão, quero fazer uma pergunta. Você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza que você tem o teu nome escrito no livro da vida? Você já nasceu de novo? Você já teve um encontro pessoal, íntimo com o Senhor Jesus? Se você ainda não tem essa certeza, tem certeza que esse programa é para você. Você talvez esteja perguntando, mas pastor, eu sou um membro da igreja, pastor, eu tenho uma liderança. Eu não estou perguntando se você é membro ou não de uma igreja, eu não estou perguntando se você tem um título, um cargo dentro de uma igreja. Estou perguntando se você nasceu de novo, e se você nasceu de novo, com certeza você tem um nome escrito no livro da vida. Então, se você ainda não tem, se você tem dúvidas, esse programa é para você. Assim diz a palavra de Deus, João capítulo 3, versículo 1 ao 18. Havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? Jesus disse: eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso não fique admirado, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde vem, nem para onde vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu: o Senhor é professor do povo de Israel e não entende isso? Pois eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Nós falamos daquilo que sabemos e contamos o que temos visto, mas vocês não querem aceitar a nossa mensagem. Se vocês não creem quando falo das coisas deste mundo, como vão crer se eu falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu a não ser o Filho do Homem que desceu do céu. Assim como Moisés no deserto levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que crerem nele tenham a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no Filho único de Deus. Vamos orar? Deus amado e Deus bendito, nós cremos num Deus todo-poderoso, um Deus que vai além do que nós pedimos ou pensamos. Sabemos que o Senhor tem o domínio, o controle de todas as coisas, e tudo, na verdade, é feito para a tua honra e para a tua glória. Agora, Senhor amado, que o homem, eu, desapareça, que o Senhor cresça e seja glorificado. Nos usa, Senhor amado, apenas como um vaso, um instrumento em tuas mãos, mas que toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a majestade seja somente a Ti. Amém e amém. Muito interessante essa passagem que fala sobre o encontro desse homem, esse príncipe dos judeus, um dos principais, que fazia parte do Sinédrio, que era o Senado judeu, o Supremo Tribunal Judaico, seria comparado com o nosso STF, Supremo Tribunal Federal, e lá haviam 72
participantes, 71, mais um que era o sumo sacerdote, que era o principal de todos os príncipes. Então, Nicodemos, ele estava na Páscoa, onde Jesus tinha feito a purificação do templo, ou seja, retirado os cambistas, aqueles que vendiam mercadorias. Jesus também, posterior, tinha feito muitos sinais e muitos milagres. E Nicodemos, assim como José de Arimateia e outros também, começaram a verificar que Jesus era diferente de outros líderes religiosos e Jesus tinha o Espírito de Deus. Jesus realmente uma pessoa intrigante, diferenciada e que fazia realmente algo que era bom. Mas não era isso que o Sinédrio, na sua grande maioria, pensava de Jesus, visto que eles detinham o poder econômico, eles detinham o poder religioso, no caso os cambistas, os vendedores e as fazendas onde criavam também os rebanhos para serem sacrificados, pertenciam a eles ou aos seus familiares. Então eles eram, na verdade, agora inimigos de Jesus. E também as autoridades deles aos poucos iam sendo retiradas por Jesus, porque Jesus ensinava algo diferente. Ou seja, Jesus, na verdade, estava se opondo àquele sistema, à lei. E então Jesus, na verdade, segundo o Sinédrio, era um impostor. Mas para Nicodemos, Jesus não era um impostor. Jesus tinha algo diferente. Então ele queria, na verdade, separar a questão dos fatos dos boatos. E ele foi atrás, ele foi para ter um encontro com o mestre, para compreender e entender melhor quem era Jesus. Mas primeiramente deixa eu falar quem foi ou quem era Nicodemos. Nicodemos era um dos principais do Sinédrio, desse Supremo Tribunal Judaico. Nicodemos era um príncipe de Israel. Nicodemos era um doutor da lei. Era um escriba, era um fariseu, era uma pessoa realmente muito importante, era uma pessoa reconhecida na sua comunidade, era uma pessoa destacada pela sua bondade, pela sua integridade. Imagina só, para te fazer parte, por exemplo, do Sinédrio, você já tinha que ter mais que 40 anos, você deveria jejuar 2 vezes por semana, você tinha que conhecer toda a Torá, que são os nossos 5 primeiros livros, o nosso Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Você deveria conhecer os 613 mandamentos, sendo 248 positivos, ou seja, o que você tinha obrigação de fazer. Os 365 mandamentos negativos, ou seja, o que você era proibido de fazer. Você tinha que saber exortar, explanar, explicar e aplicar cada um desses mandamentos. Você tinha que ser um guia que pudesse realmente dirigir o povo relativo à lei de Deus. Então não era para qualquer um, era um homem muito respeitado. Esse era Nicodemos. Então Nicodemos realmente era muito respeitado. Olha só, Nicodemos, ele já começa dizendo: sabemos que és um mestre vindo de Deus. Ou seja, ele já começou, na verdade, entendendo e mostrando para Jesus que ele confiava em Jesus, que ele sabia que Jesus vinha de Deus. E ele não falou: eu sei que você é um mestre vindo de Deus. Não, sabemos. Por quê? Nicodemos estava representando um grupo, quem sabe numa sinagoga, de pessoas verdadeiramente interessadas em descobrir e conhecer melhor esse mestre, conhecer melhor a doutrina desse mestre, já que, quem sabe, Nicodemos já não estava tão feliz com a religiosidade e com o sistema que ele vivia ou ele ensinava. Quem sabe ele já estava com um vazio existencial, como muitas pessoas estão, às vezes dentro de uma igreja, mas com vazio existencial, ficando ansiosas, depressivas, tristes, amarguradas, fazendo a obra de Deus, mas quem sabe não tendo um relacionamento com Deus da obra. Ou seja, aplicando, fazendo muitas coisas, mas não tendo comunhão, intimidade de relacionamento com Deus. Então Nicodemos era uma dessas pessoas. Então muito interessante isso aí. Ele então representava um grupo de pessoas que realmente estava interessada em conhecer melhor ao Senhor Jesus.
Algumas pessoas falam que Nicodemos era covarde, né? Porque ele foi à noite. Eu até penso que não era tão covarde assim não, até porque Nicodemos tinha um título, né? Ele tinha um nome a zelar. Então imagina só, um dos principais da sinagoga, no caso do Sinédrio, ir ter com o mestre, que veio da Galileia, veio de Nazaré, uma cidade que não era reconhecida, um carpinteiro, ou seja, alguém que não estudou diante dos principais mestres. E para ti ser reconhecido como mestre, você tinha que obrigatoriamente ser ensinado e estudar aos pés de um outro mestre reconhecido. Você tinha que ter um reconhecimento da sinagoga que você congregava, você tinha que ser chancelado pelo Sinédrio. Então não bastava apenas ser reconhecido pelas pessoas, não bastava ter uma multidão de discípulos, você precisava efetivamente ser reconhecido pela sinagoga e ser chancelado pelo Sinédrio. Essa era a situação. Imagina quantas dúvidas pairava na mente de Nicodemos sobre os vários milagres, vários sinais que Jesus fez. E ele diz que sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Ou seja, Nicodemos estava olhando para Jesus como um milagreiro. Nicodemos estava olhando para Jesus como alguém vindo de Deus, sim, mas por causa dos sinais, por causa das maravilhas. Pastor, será que hoje não é diferente? Muitas pessoas, infelizmente, vêm até Jesus porque têm um interesse, querem ser curados, vêm até Jesus porque querem ter a sua vida transformada, mudada no sentido de dívida, por exemplo. Estava endividado e aí entra para a igreja, fala com Jesus, conversa com Jesus e aí o Senhor faz um milagre. Pastor, Deus não pode fazer isso? É claro que Deus pode, Deus quer fazer isso, mas isso não é o principal. O principal não é Deus curar, o principal não é Deus ter tirado o buraco. O principal é que você realmente venha conhecer a Deus, venha conhecer o teu Pai Celestial, venha ter um contato mais íntimo com Ele e a partir daí a tua mente é mudada, transformada e as coisas começam a acontecer. Automaticamente você vai ser curado sim, automaticamente Deus vai tirar da pobreza sim, mas isso é uma consequência do teu andar com Deus, não é o principal. O principal não é o que Deus faz, mas o principal é a essência, a natureza de Deus, aquilo que Ele é. Ou seja, eu vou procurar Deus por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele faz. Tem uma música que eu gosto muito que diz que nós adoramos a Deus não por aquilo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é. Se Ele curar, Ele é Deus. Se Ele não curar, continua sendo Deus. Então essa música vem também a ajudar muito nisso aqui. Realmente os religiosos muitas vezes vêm para buscar o Senhor por causa dos prodígios, por causa dos sinais, por causa do pão, ou seja, porque por aquilo que Deus pode fazer por eles. Mas o Senhor não quer, porque as pessoas vão, ganham a bênção, depois saem vazios. Ou seja, não há uma mudança verdadeira na vida dessas pessoas. Então isso não vai adiantar. O que eu preciso fazer então para que realmente eu venha a ter uma vida diferente? Essa pergunta que não quer calar. O Senhor, Ele cortou Nicodemos, porque Nicodemos estava aqui começando uma fala, dentro de um protocolo, e Ele cortou dizendo assim, Jesus respondeu, eu afirmo ao Senhor que isso é verdade, ninguém pode ver o reino de Deus senão nascer de novo. Que interessante, né? O Senhor Jesus, Ele fez uma pergunta. Ninguém pode ver o reino dos céus, ou seja, ninguém pode ser salvo, ninguém pode ter o seu nome escrito no livro da vida se primeiramente não nascer de novo. O que nós vemos em muitas igrejas, em muitas religiões? Pessoas que estão dentro da igreja, fazem os seus protocolos, os seus rituais, mas continuam com o coração vazio, continuam cheios de indagações, cheios de perguntas, perguntas que não têm respostas.
E a pergunta que não quer calar hoje é a pergunta que Jesus fez para Nicodemos. Nicodemos, você precisa nascer de novo. Esse homem que era mestre em Israel, ele não compreendeu as palavras do Senhor, ele não compreendeu a profundidade desse questionamento, ou seja, nascer de novo. Então, primeiramente, eu tenho que entender sobre a necessidade que eu tenho de nascer de novo. Por que eu tenho que nascer de novo? Eu tenho que nascer de novo porque eu provenho de homens e mulheres, no caso pai e mãe, que são pecadores. Assim como eu também, nós somos pecadores. Então a nossa natureza é uma natureza pecaminosa. E a palavra de Deus diz que o pecado gera morte e nós estávamos desviados, nós estávamos afastados, nós estávamos fora da salvação. Mas um dia nós encontramos Jesus, aceitamos Ele como nosso Senhor, nosso Salvador, confessamos a Ele os nossos pecados, nos arrependemos e aí a Bíblia diz que o nosso nome é escrito no livro da vida. Então, se eu não tiver o novo nascimento, eu não tenho a vida eterna. E essa necessidade do novo nascimento, ela é muito importante, primeiro, porque eu tenho que reconhecer que eu sou pecador e me arrepender. Segundo, sem o novo nascimento não tem vida eterna. E terceiro, é uma ordem, é necessário nascer de novo, eu preciso nascer de novo. Isso não é uma faculdade, isso não é uma possibilidade, isso é um mandamento, isso é uma ordem do Senhor. Então, o que não é novo nascimento? Não é novo nascimento ter dinheiro ou prosperidade. Quantas pessoas ricas, mas não nasceram de novo, prósperas, mas não nasceram de novo. Aqui nós vemos a situação de Nicodemos. Nicodemos era um homem muito respeitado, um homem muito rico, um homem próspero, mas ele não tinha até então nascido de novo. O que não é novo nascimento? É ser uma pessoa religiosa. A palavra religião significa ligar o homem a Deus. Ser uma pessoa religiosa, ou seja, estar dentro de uma igreja, não significa necessariamente que a pessoa está salva. É que nem um carro. O carro, ele é o carro não só porque ele está dentro de uma garagem. Coloca um carrinho de mão, chama ele de carro? Não, ele vai ser carrinho de mão. Coloca uma bicicleta, ele vai ser um carro? Não, continua sendo bicicleta. Não é porque está dentro de uma garagem, ocupa uma vaga de um carro que vai ser um carro. Assim também todas as pessoas que estão dentro de uma igreja, mas não nasceram de novo, não podem ser chamadas de pessoas nascidas de Deus, nascidas de novo. Há uma necessidade imperiosa da pessoa reconhecer a sua natureza de pecadora e assumir, reconhecer que precisa de um Salvador, precisa de um libertador. E esse libertador, esse Salvador, é a pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. O que não é nascer de novo? É ter um profundo conhecimento da Bíblia. Você pode ser professor de Bíblia, você pode conhecer de Gênesis a Apocalipse, você pode conhecer todas as histórias, você pode conhecer as passagens bíblicas, você pode conhecer os princípios da palavra. Isso é muito bom, isso é necessário, mas isso não significa necessariamente que você nasceu de novo. A palavra de Deus diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ou seja, se você quer nascer de novo, você não precisa necessariamente saber tudo sobre a Bíblia, mas o que você aprender, você tem que colocar em prática. Você não pode ser apenas ouvinte, você tem que ser praticante da palavra de Deus. O que não é nascer de novo? Ocupar um cargo de liderança na igreja, ou seja, não adianta você ter um cargo. Você pode ser pastor, presbítero, você pode ser diácono, você pode ser bispo, você pode ser apóstolo e quando o Senhor te chamar, você pode ficar. Ou seja, você não precisa ser necessariamente salvo. O que salva uma pessoa não é o cargo que ela ocupa, mas sim a experiência que ela tem com o Senhor Jesus e o nome dela escrito no livro da vida. Uma vida realmente transformada, uma vida mudada por completo. O que não é um novo nascimento, ter informações certas sobre Jesus, ou seja, reconhecer que Jesus é mestre, reconhecer que Jesus é Senhor, reconhecer que Jesus é Salvador. Não adianta saber tudo isso
se porventura você não se arrependeu, se porventura você não reconhece os teus pecados. Isso também não faz de você alguém nascido de novo. Não adianta também você ter uma moral ilibada, você ter ética, saber se comportar, ou seja, agora eu parei de fumar, agora eu parei de beber, agora eu não me drogo mais, agora eu não me prostituo, agora eu não traio mais, agora eu não minto mais. Tudo isso é bom e tudo isso é necessário. E quem é nascido de Deus com certeza vai ter essas práticas, que são práticas cristãs, mas só isso, só a prática, não significa necessariamente que você nasceu de novo. Então você precisa repensar se porventura você acha que nasceu de novo e somente com essas práticas tem o teu nome escrito no livro da vida. Pastor, então o que é nascer de novo? Boa pergunta. Nascer de novo então é algo radical. Ou seja, a palavra novo no grego significa aquilo que não existia. É uma nova criação. E a palavra de Deus diz, 2 Coríntios 5,17, que aqueles que nasceram de novo são novas criaturas, nova criação. Deus não faz reforma no homem, Deus faz algo novo, tudo novo. Na verdade, o Espírito de Deus se renova, pois o Senhor habita dentro de nós, nosso corpo é templo do Espírito Santo. Quando nós nascemos de novo, nós ganhamos uma nova mentalidade, nós ganhamos novas crenças. Quando nós nascemos de novo, começamos a pensar como Cristo pensa, sentir como Ele sente e agir e reagir como Ele age e reage. Então isso é realmente nascer de novo. Nascer de novo é não apenas ter o céu como destino, mas é ter o céu como origem, ou seja, eu não vou para o céu, eu vou voltar, eu vou retornar para o céu, que é realmente o meu lugar aonde eu vim, porque eu vim de Deus e um dia eu vou voltar para Deus. Quando o Senhor soprou sobre aquele boneco de argila, de barro, chamado Adão, e a partir daquele momento aquele boneco ganhou vida. Isso significa que Deus colocou o seu próprio espírito, a sua natureza, a sua essência dentro de nós. Então nós temos uma essência que é divina, que é espiritual. Então na verdade o homem não é um ser físico com o espírito. Nós somos um ser espiritual com corpo físico. É diferente. A nossa natureza realmente é a mesma natureza de Deus, espírito. Mas como nós vivemos nessa terra, nós precisamos de um corpo, porque aqui nessa terra só pode viver e pode possuir ela quem tem um corpo físico. Por isso que nós temos um corpo carnal. E a Bíblia diz que do pó nós viemos e para o pó nós vamos retornar. Então, novo nascimento é isso, é um nascimento radical, é algo novo, totalmente uma criação nova. O que é um novo nascimento? É uma transformação interior realizada pelo Espírito Santo. Então, quando nós reconhecemos que somos pecadores e nos arrependemos, aí nós nascemos da água. E se nascer da água é aquela pessoa que tem a sua mente transformada pela palavra de Deus. Ou seja, não é mais o que eu penso, não é mais o que eu acho, não é mais o que os outros dizem, mas é o que está escrito, é o que vale. Então nós somos lavados, purificados pelo lavar purificador da palavra de Deus. Quando nós meditamos na palavra de Deus, como diz o Salmo 1, de dia e de noite, tudo que nós vamos fazer vai dar certo. Automaticamente nós somos lavados pela água. E nós temos que nascer também do Espírito. E nascer do Espírito é confiar, é ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Ou seja, você é dirigido pelo Espírito Santo, você consegue ouvir a voz do Espírito e ter discernimento, saber como agir em situações complicadas, difíceis da vida. Se você realmente é lavado e purificado pela palavra de Deus e você é dirigido e guiado pelo Espírito Santo, aí sim, você nasceu da água e aí você nasceu do Espírito. Nascer da água não é simplesmente tomar um banho, ser batizado nas águas, mas é ter uma vida nova, realmente nova em Cristo Jesus. Nascer do Espírito não é ser batizado no Espírito Santo, nascer do Espírito é você também ser guiado e cheio do Espírito Santo de tal maneira que Ele te guia em todos os passos.
em todos os momentos. Isso é nascer da água, isso é nascer do Espírito. Amém? Quando nós entendemos isso, fica mais fácil. Fica mais fácil nós entendermos realmente o que Deus quer de nós. Então nós temos que ter essa necessidade do novo nascimento, temos que saber reconhecer que a nossa nova natureza agora é em Cristo Jesus, uma natureza cheia da presença de Deus, com a mente do Senhor, e a causa do novo nascimento é porque um dia nós fomos mordidos, né? Mordidos e infectados pelo veneno mortal da serpente, pelo veneno mortal do diabo, pelo veneno mortal do pecado. E esse veneno, ele afeta a nossa alma, afeta o nosso espírito, nos distancia de Deus, porque a Bíblia diz que nós somos mortos espiritualmente, ou seja, afastados da presença de Deus, distanciados da presença de Deus. E algo muito interessante que aconteceu em Números, capítulo 21, versículo 13 a 15, fala quando o povo estava murmurando no deserto, cobras começaram a morder, e para não morrerem, eles pediram a Deus um socorro, e Deus falou para Moisés, faça uma cobra, coloca numa haste, uma cobra de bronze, e toda aquela pessoa que olhar para essa cobra, que estiver pendurada nessa haste, vai ser salva. Na verdade, essa cobra estava tipificando Jesus, que foi pendurado no madeiro, e todo aquele que olha para Jesus é salvo. E uma coisa interessante que a cobra, na verdade, ela representa o diabo, né, e não Jesus, mas aqui estava tipificando o tipo de morte que Jesus teria, porque a Bíblia diz que é maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, numa cruz, e Jesus se fez maldição em nosso lugar. É bem interessante que toda vez que uma pessoa era mordida por uma cobra, o antídoto é também o próprio veneno. Então Jesus se transformou em maldição, Jesus se transformou em próprio pecado, morrendo no meu lugar, morrendo no teu lugar. Por quê? Porque Ele precisava nos salvar. Nós estaremos mortos, nós estaremos perdidos se o Senhor Jesus não tivesse morrido. E por causa da sua morte, nós entendemos e compreendemos realmente isso. Então, eu quero dizer para você hoje que a morte de Jesus na cruz do Calvário teve essa causa. Nós é que devemos morrer, nós é que devemos padecer essa maldição, essa crucificação, mas por causa do sacrifício de Jesus, hoje nós temos uma viva esperança de um dia estarmos com o nosso Senhor Jesus Cristo nos céus. Então não importa a tribulação que você passa, não importa a luta que você passa, você tem uma promessa, que o Senhor estaria sempre contigo. Se você nasceu de novo, se você é uma nova criação, nova criatura, todas as coisas se fez novo. Então você vai um dia morar nos céus com o Senhor. Então isso é aquilo que realmente nos faz entender e compreender o quão nós somos beneficiados por causa dessa atitude do Senhor Jesus. Eu quero fazer algumas perguntas para você pensar. Você tem experimentado uma transformação que vem de dentro? Você já teve uma experiência de ter nascido de novo? Tua mentalidade mudada e, por consequência, os comportamentos também? Se você morresse hoje, qual seria o teu destino? Para onde você iria? Para o céu ou para o inferno? Se você teve a tua vida mudada, transformada, as pessoas que estão próximas de você, da tua família, elas já experimentaram, visualizaram e verificaram que realmente houve uma mudança real na tua vida? Não estou dizendo que você vai ser perfeito, isso não existe. Nós só vamos ser perfeitos o dia que estivermos nos céus. Mas precisamos ter atitudes novas, pensamentos novos, emoções novas. Isso é fundamental para aquele que é nascido de Deus. Vamos orar? Deus amado e Deus bendito, nós te louvamos, te bendizemos e reconhecemos que precisamos e carecemos do Senhor. Produz em nós esse novo nascimento, para sermos lavados e purificados pela Tua Palavra e sermos guiados completamente pelo Teu Espírito.
muda o que precisa mudar, escreve no nosso nome no livro da vida e que nós sejamos e estejamos com o Senhor. É o que nós te pedimos e desde já agradecemos em o nome de Jesus. Amém e amém.